Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês mais uma sexta-feira para mais um estudo do Evangelho, nesse momento nosso de oração, de reflexão. Hoje nós vamos falar sobre o perdão. O perdão dentro do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo e fazendo uma correlação também com o capítulo 10 do livro Boa Nova, que vocês vão ver que explica pra gente a história linda por trás do versículo que nós vamos estudar hoje. Bom dia, Bruno, seja bem-vindo. E eu peço a vocês nesse momento que feche os olhos, vá para um lugar confortável, tranquilo. Bom dia, Vanderlei. Respire fundo, pausadamente, esquecendo todos os problemas que porventura vocês tenham lá fora. Pedimos a Deus, a Jesus, aos nossos anjos guardiães, nossos protetores, para que tire todos os sentimentos ruins do nosso coração, todo rancor, todo ressentimento, toda mágoa, tudo que nos faz regredir. Aquiete a nossa mente atribulada, para que a gente possa viver aqui esse momento presente, aprender todos os ensinamentos que o Evangelho tem para nos oferecer e que possamos fazer a partir de agora diferente. Respire fundo mais uma vez, puxando o ar pelo nariz, soltando pela boca e agradecendo por mais um dia, por mais esse momento de oração e de reflexão. Que assim seja. Bom dia, Regina, seja bem-vinda. Bom dia a todos aqueles que chegaram depois. Hoje nós vamos falar sobre o perdão. E para isso, para iniciar o nosso estudo de hoje, eu vou ler uma passagem muito conhecida do Evangelho de São Mateus, que fala do perdão. Perdoai para que Deus vos perdoe. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. Se perdoardes aos homens as faltas que eles fazem contra vós, vosso Pai Celestial vos perdoará também vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando eles vos ofendem, vosso Pai também não vos perdoará os pecados. Se vosso irmão pecou contra vós, ide lhe exibir sua falta em particular, entre vós e ele. Se ele vos escuta, tereis ganho o vosso irmão. Então Pedro, se aproximando, lhe disse: Senhor, quantas vezes perdoarei ao meu irmão quando ele houver pecado contra mim? Será até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: Eu não vos digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Essas passagens, esses versículos do Evangelho de São Mateus, bom dia, Nuno, bom dia, Regina, sejam bem-vindos. Eles têm uma explicação nesse livro, Boa Nova. De vez em quando aqui a gente faz um estudo, uma correlação com o Evangelho, para explicar essa passagem. E é maravilhosa essa passagem quando a gente vai estudar o que deu origem a esses versículos. Porque Jesus sofreu diversos tipos de preconceitos. Bom dia, Terezinha, bom dia, Michele. Por causa do seu jeito de ser, por causa das suas ideias renovadoras, principalmente lá na cidade de Nazaré, que onde era para ele ter sido melhor acolhido. E quantas vezes a gente não sofre também preconceitos, principalmente quando a gente traz ideias inovadoras, quando a gente quer fazer diferente das outras pessoas. E nessa época, eles tentavam desmoralizá-lo, espalhavam falsas notícias a seu respeito, mas Jesus era resiliente. Alguns chamavam ele de conspirador, de feiticeiro. Então eram diversas ideias e falsas ideias que propagavam a respeito do Mestre Jesus. Bom dia, Natália. Mas Jesus, ele não revidava. Ele sempre aproveitava esses momentos para propagar a sua doutrina, que
nós sabemos, é baseada na lei do amor. E a lei do amor engloba todas essas virtudes do perdão, inclusive a do perdão. Mas seus discípulos, seres humanos como nós, imperfeitos, o defendiam, ficavam revoltados, trocavam palavras ásperas com aqueles acusadores de Jesus. E eles não entendiam por que Jesus não revidava. E aí, nesse capítulo 10 aqui do livro Boa Nova, nesse contexto lá daquela época, Jesus ensina para os seus discípulos o valor do perdão. E são diversas frases que nos faz refletir e que nós vamos analisar agora. Jesus, quando os discípulos perguntaram para ele por que ele não revidava esses ataques, que eles contando para Jesus como se tivesse feito algo bom. Olha, a gente respondeu energicamente, a gente revidou, a gente brigou, defendendo o Senhor, as ideias do Evangelho, da Boa Nova. E Jesus disse: a melhor réplica é sempre a do nosso trabalho, do esforço útil que nos seja possível. O que ele quis dizer com isso? Para a gente não reagir, para a gente não revidar. Quantas vezes no ímpeto, quando alguém nos agride, o primeiro impacto, como nós, seres humanos imperfeitos, é o revide, é o contra-ataque. E às vezes a gente ofende com palavras que muitas vezes nós nos arrependemos de dizer. E Jesus diz: não revide, não reaja, dê exemplo de ética, de conduta, de retidão. A melhor réplica, quer dizer, o melhor revide é o trabalho, é o exemplo, é o esforço útil. Quer dizer, Jesus não perdia tempo revidando, contra-atacando, ficando lá discutindo. Ele utilizava esse tempo para trabalhar, para exemplificar, para ensinar através do seu exemplo. E ele ainda disse mais: será que não é vaidade nós exigirmos que toda a gente faça de nossa personalidade elevado conceito? Quer dizer, será que não é demais a gente querer agradar todo mundo? A gente querer, será que isso não é vaidade, como Jesus mesmo disse? Que a gente queira que todos gostem da gente? Que a gente seja unanimidade? Isso é impossível, disse Jesus. Agradar a todos é marchar pelo caminho largo. Olha que ensinamento. Onde estão as mentiras da convenção? E quantas vezes a gente mente mesmo para agradar? A gente não se mostra como é para agradar os outros, para a gente ser unanimidade, para a gente alimentar essa vaidade que Jesus diz. Nós mentimos para agradar. Nós mudamos o nosso comportamento para sermos inseridos dentro de um grupo, dentro de um conceito. E é natural desagradar, ele diz ainda, aos mesquinhos interesses humanos. Porque quando a gente age diferente da maioria, mesmo que seja para o bem, a gente desagrada esses mesquinhos interesses dos humanos. Então, por exemplo, um exemplo corriqueiro. Quando a gente está num grupo e todos bebem, se você não bebe, você é recriminado. Quantas vezes você mas você não bebe, você não sei o quê, você não se diverte. Então, muitas vezes, para ser inserido, isso acontece muitas vezes com jovens, para ser inserido num grupo, ele faz esse agrado aos interesses humanos, para alimentar a sua vaidade, para ser inserido, para ter essa noção de pertencimento, para pertencer a um grupo. E Jesus diz: a gente não precisa agradar a todo mundo, a gente tem que estar com a consciência tranquila. Ele diz: nós necessitamos obter a aprovação legítima da nossa consciência.
Se nós agimos de acordo com a nossa consciência, nós não precisamos da aprovação dos outros, mas tão somente dessa nossa consciência. Porque a lei de Deus, ela está escrita na nossa consciência. E em toda circunstância da vida, ele ainda diz, convém que se diga o necessário. Porque quando a gente revida, quando a gente briga, a gente fala demais. Na grande maioria das vezes, a gente fala o desnecessário. A gente ofende, a gente agride. Então, Jesus diz, a gente não precisa ofender, a gente não precisa revidar, a gente precisa falar o necessário e não perder tempo com essas picuinhas, com esses revides. Porque quantas vezes nós perdemos tempo dentro de casa, no trabalho, revidando, guardando ressentimento, guardando rancor. Quem aí já fez isso? Será que alguém já passou por isso? Já guardou ressentimento, já guardou mágoa, já revidou, já se arrependeu do que tenha falado? Porque às vezes a gente exagera e aí vem o arrependimento, com certeza, porque a gente acusa o outro sem ver os nossos defeitos. E aí ele diz ainda que é indispensável não perdermos de vista o nosso trabalho. Mais uma vez ele enfatiza a necessidade não de ficar revidando, de ficar brigando, mas de mostrar quem nós somos através do nosso trabalho, do nosso servir, de ser útil, aquele perdoar com o coração, não só da boca para fora. Devemos perdoar os nossos adversários, trabalhar pelo bem dos nossos inimigos. Olha o que Jesus nos ensina. Será que isso é fácil? Trabalhar pelo bem dos nossos inimigos, aquelas pessoas que não gostam da gente, porque é fácil nós ajudarmos, nós sermos úteis àquelas pessoas que nos querem bem, que nós gostamos, que nós temos afinidade nos amigos, nos familiares. Mas Jesus pede mais para que a gente trabalhe em favor daquelas pessoas que não gostem da gente, daquelas pessoas que zombam da nossa fé, das nossas crenças, do nosso modo de ser, do nosso modo de agir, aquelas pessoas que nos agridem, que nos julgam. E ele ainda diz, esquece o mal e trabalha o bem. Não guarda isso no coração? Esses ensinamentos são valiosos, estão por trás desses versículos, da origem desses versículos. O que originou esses versículos quando Jesus fala para perdoar até 70 vezes, 7 vezes? Esquece o mal. Lá em Nazaré, sendo ofendido, sendo agredido, sofrendo diversos tipos de preconceitos e julgamentos, Jesus ensina isso aos discípulos, aqueles que o seguiam, aqueles que os acompanhavam. Ele diz que ninguém pode ir a Deus com sentimento de odiosidade no coração. Ninguém chega a Deus guardando rancor, guardando ressentimento, guardando ódio. E Jesus é nosso maior exemplo de amor, de perdão, de misericórdia. Porque esse tópico, o perdão, está dentro do capítulo 10, que fala bem-aventurados os misericordiosos. E misericórdia é justamente o sentimento de dor e de solidariedade com aqueles que sofrem. É a compaixão, é a piedade. E um ato concreto de misericórdia é o perdão. E Jesus, no ápice do seu julgamento, do seu sofrimento aqui na terra, lá no Calvário, ele ainda perdoa. Lá no momento de maior sofrimento seu, ele diz, Pai, perdoa-lhes, perdoa esses que estão me acusando, que estão me agredindo. Eles não sabem o que fazem. Nesse momento, ele teve uma atitude sublime de misericórdia. Ele se colocou no lugar do outro. Porque a misericórdia é isso.
é o esquecimento, é o perdão das ofensas. E aquele que não é misericordioso não sabe ser brando, não sabe ser pacífico. Ele agride, ele ofende. Então, o perdão é esse ato concreto de misericórdia. Porque o perdão está vinculado à lei de amor, que é o que Jesus sempre pregou. E quando, lá naquela passagem que a gente leu no início, Jesus fala para perdoar 70 vezes, 7 vezes, é justamente, ele quer dizer que a gente deve perdoar ilimitadamente, quantas vezes forem necessárias. Porque o rancor, o ódio, isso denota uma alma sem elevação, ansiosa, suscetível de fel. A gente guarda muito rancor no coração. E isso quer dizer que nós temos aquela pessoa que guarda esse rancor, que guarda esse ressentimento, esse ódio, é uma alma sem elevação, inferior. Em contrapartida, o esquecimento das ofensas, ele é próprio daquela alma elevada, daquela alma cheia de mansuetude, de caridade. E é isso que a gente está aqui trabalhando para ser. Uma alma mais evoluída. Então, é necessário a gente trabalhar a todo momento o perdão. E o perdão nas mais pequenas atitudes, coisas que nos acontecem no dia a dia. Mas por quê? Você deve estar se perguntando, por que eu devo perdoar? Eu devo perdoar aquela pessoa que me agrediu, que me ofendeu, que me injuriou, que propagou, às vezes, notícias falsas, falou mal de mim, um amigo que me traiu. Será que eu devo perdoar essa pessoa? Por que eu devo perdoar essa pessoa? E o primeiro motivo que eu dou para a gente perdoar é que nós necessitamos de perdão a todo momento. A todo momento nós necessitamos de perdão. Você já necessitou de perdão? Perdão dentro da sua família, perdão no trabalho. Porque a todo momento nós agredimos, nós ofendemos e nós julgamos as outras pessoas. Diariamente. Por isso que temos que fazer vigilância constante. Porque nós somos seres imperfeitos e erramos a todo momento. Acusamos, agredimos. Além disso, a ausência do perdão, ela traz muitos malefícios, ela nos faz mal, essa ausência do perdão. Nos faz muito mal, gera rancor, gera mágoa, gera ressentimento e gera, inclusive, isso é comprovado cientificamente, que gera doenças físicas, gastrite, câncer, é gerado por rancor, por ódio. Gera também doenças psicológicas, ansiedade, depressão. Em contrapartida, quando a gente exercita o perdão, isso nos gera uma paz, uma tranquilidade, um bem-estar, que inclusive é invejado por aquelas pessoas que não conseguem exercer esse perdão. Então, por esses motivos, claro que existem inúmeros motivos, mas eu dou só 3 aqui para a gente refletir sobre a necessidade desse perdão, é que nós devemos perdoar. Nós devemos perdoar, mas não da boca para fora. Perdoar com o coração. E perdoar não quer dizer esquecer, não quer dizer apagar da nossa memória, porque isso também é impossível, apagar. Mas perdoar é não revidar, é não desejar o mal do outro, é não ficar feliz com a desgraça daquela pessoa, é não ficar propagando os defeitos daquela pessoa, é não devolver a ofensa naquele mesmo grau. É como Jesus disse, é pagar o mal com o bem. Rezar por aquela pessoa, para tirar aquele rancor, aquele ódio do coração daquela pessoa e do nosso. E o esquecimento é algo que vai acontecer com o tempo. É fisiológico. Nós vamos sentir algo, mas depois vai passando. Vai esquecendo quando a gente não alimenta esse sentimento ruim. E como diz Jesus,
trabalhando no exercício do trabalho, da caridade, nós vamos apagando o mal do nosso coração e colocando o bem no lugar. Então, por todos esses motivos, é que a gente deve exercitar essa virtude do perdão, porque o perdão é uma virtude, é uma qualidade que nós devemos cultivar a todo momento, porque a todo momento nós somos ofendidos e nós ofendemos. Então, para a gente exercitar esse perdão, essencial é nós nos colocarmos no lugar da outra pessoa. Pensar, se colocar mesmo no lugar e analisar por que aquela pessoa está fazendo aquilo. Porque muitas vezes nós somos os ofensores. Analisar, inclusive, as nossas atitudes. Será que eu não contribuí para isso? Para essa ofensa? E também não ficar apegado a melindres, a coisas pequenas. Ficar ofendido por qualquer coisa. Guardar ressentimento por qualquer situação. Compreender. Exercitar a empatia, isso mesmo, no colocar, calçar o sapato do outro, né? Isso mesmo. Se colocar no lugar do outro, ser empático. Analisar como se fosse aquela outra pessoa, porque a outra pessoa é diferente da gente, totalmente diferente. E nós somos muito melindrosos, nós nos ofendemos muito facilmente, por qualquer motivo a gente se ofende, a gente agride, a gente revida. Dentro da nossa casa, se o marido fala algo que nos desagrada, já vem uma briga, se o filho, se a mãe, isso gera uma indisposição, gera algo desnecessário e que nos tira a paz. E é algo que a gente precisa exercitar diariamente para que a gente consiga viver em paz. A gente viva tranquilo no trabalho, em todos os ambientes que a gente frequentar, no trabalho, em casa, com as pessoas de fora também, com aquelas pessoas que não nos conhecem e que muitas vezes nos ofendem sem saber nada de nós, né, da nossa vida. Então é importante não revidar, é importante se colocar no lugar da outra pessoa, analisar as atitudes daquela outra pessoa como ser diferente da gente, mas nem por isso errado, porque muitas vezes nós somos os errados na história. Então é preciso blindar-se. Muitas vezes é preciso blindar-se. É preciso fazer como Chico, respirar fundo, pensar, tomar um gole de água e contar até 10 sem engolir, para que a gente não revide. É manter-se em paz. É não permitir que o outro tire a nossa paz, que o outro tire o nosso equilíbrio. O amor, ele dilui essas vibrações de ódio. Então, quando você não revida, quando você tem esse sentimento de paz, de amor, você interrompe essa vibração do mal. Você interrompe essa onda magnética que muitas vezes é muito prejudicial. E é muito prejudicial para aquele que sente, principalmente para aquele que sente, para o ofensor. Então, esse estudo de hoje, do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 10 desse livro maravilhoso, Boa Nova, quem tiver oportunidade, releia esse capítulo 10, leia e releia, porque ele nos traz ensinamentos valiosos de Jesus, que deu origem a esses versículos do Evangelho de São Mateus, onde Jesus nos fala para perdoarmos 70 vezes, 7 vezes, quer dizer, ilimitadamente, quantas vezes forem necessárias. E deu o primeiro passo. Nesse momento, eu convido a você para refletir sobre algum ressentimento, algum rancor, algum ódio que você esteja guardando no seu coração. Algum rancor
com alguém da família, com o irmão, com algum colega de trabalho. Dê o primeiro passo. Isso não isso é orgulho. Então tira esse orgulho do seu coração. Dê o primeiro passo. Seja humilde, seja brando. Converse, esqueça esses ressentimentos. A ausência de mágoa no seu coração vai te trazer paz. Paz, que é o que nós tanto almejamos aqui. E vai transformar não só o seu dia, mas a sua vida. Vigiai seu pensamento. Não revida. Esteja sempre com Jesus dentro do seu coração, em oração. Naquele momento de raiva, de rancor, saia, não xingue. Faça uma oração, faça uma prece. No lugar que você se encontrar, onde der, no banheiro, no carro, mas não revide, porque essas palavras jogadas ao vento não voltam mais e você pode se arrepender. E essas atitudes irrefletidas, essas atitudes de raiva, de cólera, nos tiram a paz. Então, com esses ensinamentos de hoje, nós pedimos mais uma vez a Jesus, aos nossos espíritos protetores, aos nossos anjos guardiães, para que nos proteja, para que consigamos alcançar essa tão almejada paz, para que não guardemos rancor, ressentimento de nenhuma pessoa, para que consigamos não revidar nenhuma agressão, nenhuma ofensa. Tire, Senhor, todos os ressentimentos, mágoas, todos os sentimentos negativos do nosso coração, da nossa mente. Colocamos, Senhor, as nossas vidas em suas mãos. Que assim seja, que vocês tenham um final de semana de muita paz, de muita harmonia e de muito perdão.